Todos nós carregamos marcas do passado e essas marcas refletem no nosso comportamento ao longo da vida, trazendo muitas vezes sofrimento e dependência emocional. Como então superar esses traumas e ter uma vida mais leve e mais feliz? Isso é possível e é o que a gente vai aprender hoje com a Vanessa Klockner, que é neurocientista clínica e vai nos ajudar a entender um pouquinho da mente humana, né, Vanessa? Então, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Luiz, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo esse conhecimento que é tão necessário e libertador para todos nós, né? Vanessa, vamos dizer para o pessoal já que a gente vai trazer algumas verdades hoje, verdades difíceis de engolir, algumas delas, mas que são necessárias, né, para o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento emocional. Então, quem está aí nos assistindo, a gente convida para ficar até o final do vídeo, porque com certeza esse episódio vai trazer muitas lições, muitos insights valiosos para nós. Então já vamos começar trazendo algumas verdades sinceras, né, Vanessa? E a primeira delas, acho que a gente precisa concordar aqui, confessar que todo mundo tem algum trauma do passado, tem algum trauma ao longo da vida, né? E isso acaba impactando muito ao longo da nossa vida. Mas, enfim, o que acontece se esses traumas não são resolvidos, né? O que pode acabar acontecendo lá no futuro? A gente deixar de lado, não dar bola, achar que não é importante, botar para debaixo do tapete, né? O que isso pode acabar refletindo na nossa saúde? Acho que primeiro comentar que a tua colocação foi muito importante para todo mundo entender que sim, todos nós tivemos traumas. Conscientes disso ou não, todo mundo vivenciou. Aliás, a gente já nasce de um trauma, né? Ser arrancado ou expulso daquele ambiente que é tão seguro, né? Onde a gente tem tudo o que precisa na barriga da mãe, já é o primeiro trauma da nossa vida, né? E também acho que cabe contextualizar um pouco, conceituar o que é um trauma. Porque muitas pessoas acreditam, aliás, a maioria acredita que o trauma é só aquele momento extremamente impactante. E que o sofrimento dele repercute de forma consciente, que a pessoa lembra daquilo e ela sofre por aquilo, e na verdade não. A maioria dos traumas são totalmente inconscientes pra gente. As pessoas não têm consciência de que elas passaram por traumas, muito menos que eles ainda estão reverberando na vida delas. Então, o trauma, ele pode ser, sim, algo grande, uma perda importante, um acidente, uma violência, um abuso sexual que a gente vê muito, mas pode ser também, inclusive, coisas que faltaram na nossa vida, né? A gente, na infância, muitas vezes, sofre por faltas, a falta de carinho, a falta de cuidado, a falta de atenção, a negligência em si, ela também é um trauma. Aqueles momentos pequenos que a gente vai vivenciando de pequenas dores, né, pequenas tristezas, pequenas mágoas, mas que vão sendo repetidos, dia após dia. O bullying, por exemplo, né, todo bullying é um trauma, e são pequenas coisas. E eu ouço muito isso, sabe, de que: "Ah, o passado passou, eu já perdoei quem tinha que perdoar, já não quero mais lembrar disso, isso já não interfere mais na minha vida". E isso é uma grande ilusão. Aquela frase que diz que o tempo cura tudo, é uma grande mentira quando a gente fala de traumas, porque o tempo não cura nada. Ele amortece, ele ameniza essas dores, mas elas continuam lá. Assim como uma ferida que gera uma cicatriz, que fica lá para o resto da vida, que vai nos lembrar para sempre que aquele lugar foi machucado, assim também um trauma gera uma ferida emocional que vai ficar para sempre registrada lá no inconsciente, te lembrando que um dia você foi ferida ali. E essa ferida gera padrões de comportamento, de pensamento, que te sabotam, que te limitam, que te impedem de ser quem você quer ser, de viver o que você quer viver, e você nem percebe. Esse é o maior problema, né? Que a pessoa não tem consciência de que ela está sendo sabotada por traumas que ela acha que não existiram ou que ela já superou. Perfeito. Eu acho que é importante trazer esse conceito de trauma
Porque realmente quando se fala esse nome as pessoas associam a situações grandes. Até o estresse pós-traumático, a gente lembra muito das pessoas que foram para a guerra, mas um trauma não necessariamente é uma coisa grande, pode ser pequenas atitudes ao longo da vida, né? Pequenas situações. E geralmente elas acontecem lá na infância. E a criança tá totalmente inconsciente, nem sabe o que tá acontecendo, mas vai colher isso lá no futuro. Vou te dizer, Luíse, que 80% dos traumas acontecem nessa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. E por quê? É a fase da vida que a gente está mais vulnerável, né? Que a gente mais precisa do cuidado, do acolhimento, da proteção dos nossos, né? E nesta fase, a criança ela é um inconsciente ainda. A mente da criança ela ainda não desenvolveu a parte mais cognitiva de processamento de traumas, de situações. Ela ainda está recebendo tudo de forma literal. Tudo entra de forma literal. Ela não tem filtros ainda para dizer se isso é bom, se isso não é, se ela leva isso para a vida dela ou não. Aquilo entra literal. E nesta fase também é onde a gente começa a gravar os nossos primeiros padrões de sobrevivência. Porque a criança ela vem para o mundo, ela não sabe nada sobre o mundo, né? Não sabe nada, ela precisa aprender tudo. Ela não sabe o que é ou não perigoso para ela. E onde ela vai aprender isso são com essas pessoas que cercam ela, principalmente pai e mãe, avós, cuidadores, professores, amigos. E eu vejo que tem um problema muito grande que acontece muito, eu vou dizer que é mais comum do que exceção, é que os traumas acontecem justamente entre aqueles que deveriam ser o porto seguro. Aquela criança que cresce em um ambiente tóxico, negligenciada, pai, mãe com brigas, um narcisismo. Ali ela começa, então o lugar que deveria ser o porto seguro dela, de proteção, de segurança, é ali que é o perigo. Ela não pode se proteger sozinha. E ela não tem proteção daqueles que deveriam protegê-la. O que ela faz? O que a mente dela faz? Começa a criar padrões de autoproteção. E são esses padrões que seguem igualzinho lá na frente. Porque o inconsciente, ele não tem passado, presente e futuro. O inconsciente não tem imaginação e realidade. Para ele, tudo é agora e tudo é real. Então, se em algum momento da tua vida você foi ferida por aquilo, e não importa o que foi, qualquer situação que tenha gerado uma experiência interna negativa, dolorida, é trauma. E vai gerar um padrão de proteção. A mente não quer te sabotar. A tua mente nunca está contra você. Ela quer Ela ajudar. quer te proteger. E lá na infância aquilo foi necessário. Mas quando você cresce, que você não é mais criança, não é mais adolescente, que você já pode escolher, que você já sabe diferenciar o que é perigoso para mim. Quem é perigoso para mim? Se esse padrão ainda está lá gravado, você não vai ter a opção de escolher. A gente já não escolhe mais. Aí você só está lidando com aqueles padrões. Você está à mercê deles. Né? Então, muita coisa que as pessoas acham que é personalidade delas, eu sou assim, né? Você não é assim. Você está assim e tem um motivo para isso. Tem algo lá no teu passado que gerou esse padrão por necessidade, por sobrevivência. O inconsciente, o papel dele é te manter viva e segura. E ele vai fazer o que for necessário para isso. Então, se alguém te magoou lá atrás, se a tua mãe te magoou, se o teu pai te magoou, se quem dizia que te amava te machucou, como é que você vai confiar nos estranhos depois? E Vanessa, se esses traumas, eles são, na maioria das vezes, inconscientes, como que a gente faz para descobrir? Eu tenho certeza que deve ter muita gente agora se perguntando, mas será que eu tenho um trauma não resolvido lá da minha infância, que eu nem lembro, né, que aconteceu? Na verdade, lembra, né? Tá ali no inconsciente em algum lugar, tá. Mas, enfim, como
Como saber se a gente tem um trauma não resolvido? Tem algum sinal de alerta que a gente pode ligar, assim, para tentar descobrir? Tem vários. Tudo aquilo que de alguma forma te sabota, te gera insegurança, medo ou evitações. A gente vive de evitações. Tudo isso tem uma base, tem um porquê. Qualquer coisa que te gera sofrimento é porque bateu em alguma ferida tua. O normal não é sofrer. O normal não é ter limitações. O normal não é se auto-sabotar. Se qualquer um desses comportamentos existir, é porque tem algo lá atrás que está gerando isso. O normal é se sentir livre para ser quem você quiser ser, para viver o que você quiser viver. Então pergunte se tem algo que você gostaria e não consegue? Tem algo que você gostaria de fazer e não tem coragem de fazer? A gente está cercado disso. Posso contar uma história? Deve. Adoro histórias. Recentemente eu tive um paciente que chegou para mim com uma queixa de dificuldade de socializar, mas principalmente de se expor, de falar em público, um medo, né, do julgamento, da crítica. Ele estava perdendo muitas oportunidades de trabalho, inclusive, porque ele fugia. Olha as evitações ali, né? Sempre que era chamado, para dar uma palestra, para apresentar um projeto, ele fugia. Então ele já perdeu oportunidades, inclusive, de subir de cargo, porque ele tinha que enfrentar coisas que ele não se sentia confortável para enfrentar. E o que ele julgava, né? De que maneira que ele explicava para ele mesmo o problema dele? Excesso de timidez. Não, a minha personalidade, né? Eu tenho uma personalidade muito tímida e esse excesso de timidez me sabota. Personalidade não deveria te sabotar. Tem algo ali. Então vamos me contar? E o problema é que eu acho que a maioria das pessoas, elas não querem encontrar. Elas têm medo do que vai ser encontrado, elas não querem ir a fundo. Isso deve acontecer frequentemente, né? De ouvir, de... Muito, Não, porque... vamos deixar para baixo do Exato. tapete. Quando eu pergunto para ela, vamos encontrar o que tem? Vamos mergulhar nesse inconsciente e ver onde foi que isso foi criado. Onde foi que se expor foi dor para você? E aí, no processo de regressão desse paciente, por exemplo, olha que doida a situação e como a gente acharia pequeno aquilo. A primeira cena que ele voltou foi para a sala de aula, primeiro dia de escola, no jardim, sala de aula, a professora deu um trabalhinho para eles pintar. É novo, ambiente novo, pessoas novas, então, por si só, já tem uma insegurança. Só que ele estava fazendo algo que ele gostava de fazer. Pintar, desenhar. E ele relaxou. Estava feliz. E do nada ele se assustou com a professora do lado. Não faz isso! Não pode pintar de canetinha todo o desenho. Vai acabar com a tinta da canetinha do coleguinha. Susto, medo, vergonha, culpa, uma descarga de várias emoções diferentes. Os olhares dos coleguinhas, todo mundo ali. Ele não sabe a gravidade daquilo. Tá, eu não sei o quanto grave foi aquilo. Qual é a consequência disso? E eu te digo assim, sempre que tem esse atributo inesperado, aquilo que você não espera, ou que você não entende, mas por quê? O que eu fiz? O que tem de grave nisso? Potencializa 3 vezes mais o trauma. Porque quando a mente não entende qual foi o problema, ela não entende o que exatamente ela fez de errado e qual é a consequência disso, tudo pode ser um problema. A partir dali, qualquer coisa que eu fizer pode ser um problema. Qualquer coisa que eu errar pode ser um problema. Trauma. Uma situação Quando ele pequena e saiu da simples. regressão, ele olhou para isso e disse, eu não acredito. Eu não acredito que aquilo ali me sabotou uma vida inteira. Sim. Aquilo ali foi a ferida inicial.
Tudo começou ali, aos 6 anos. Mas tu teve outros momentos da vida que foram reforçando esse trauma. Outros momentos. Quando você teve que se expor, quando alguém riu de você na apresentar o trabalho. Aquela foi a ferida inicial. Depois você teve reforços. E isso se tornou tão forte lá dentro que toda vez que você sentia a necessidade de se expor, a tua mente gritava: perigo! Perigo! Acionava mecanismo de luta ou fuga, que é corre, congela ou luta, que é o que todos temos. Quantas pessoas têm medo da exposição, medo do julgamento? E trazendo essa situação real e que aconteceu, a gente consegue até visualizar melhor, né? O que pode acarretar ao longo da vida. Exato. Uma E aí situação você pequena somada a outra, a outra. E assim, quanto mais momentos você levar, quanto mais contextos diferentes, depois disso você passar por aquela sensação de novo, mais grave vai se tornando. Então ali foi na sala de aula, né? E aí os gatilhos quais são? Exposição em frente a colegas, em frente a uma figura de autoridade, né, a professora. Eu mostrar o meu trabalho, o meu talento, né? Tudo isso passa a ser um gatilho. ou seja, o trauma está presente ali ao longo de toda a vida, nos toda a vida. comportamentos do dia a dia. E, inclusive, pode trazer sérios prejuízos para a nossa saúde, não só a saúde emocional, mas a nossa saúde física também pode acabar incluindo outras complicações aí ao longo da vida, né, Vanessa? Explica um pouquinho para a gente dessas consequências, né, de ter um trauma não curado. Tudo aquilo que a gente não cura no nosso emocional, mental, vai aparecer no físico, no corpo. Hoje, e cada vez mais saem estudos comprovando isso. Hoje a gente já vê o quanto o emocional é base para desenvolvimento de câncer, inclusive. Doenças autoimunes, totalmente relacionada. Fibromialgia é um exemplo enorme. Eu trato muitas pessoas com fibromialgia, que é aquela doença em que a pessoa tem dores pelo corpo e que ela passa por todos os exames possíveis e o médico não encontra nada. Não tem uma inflamação, não tem um problema de estrutura óssea, não tem nada para justificar aquela dor, entende? Tanto que o diagnóstico é feito por exclusão. Aí quando a pessoa chega no consultório e a gente vai encontrar, o que foi? De onde vem? Eu vou te dizer que tem 2 causas principais que aparecem para mim, né, que surgiram lá: abuso sexual na infância e violência. Violência física ou emocional, mental, na infância também. Traumas. Ai, como assim, Vanessa? Por que o corpo precisa criar dores para resolver um trauma lá na infância? O que tem a ver, né? Qual é o mecanismo dali? A mente inconsciente, que é ali onde está todo esse processo, é ela que controla cada célula do teu corpo também. Ela que está controlando tudo que acontece ali. Então imagine o seguinte: a menina, por exemplo, que é abusada na infância, ela vai crescer e quando a sexualidade chegar na vida dela, que é ali que o trauma dispara, porque antes ela não entende isso como um trauma, mas esse padrão já está instalado lá. Aquilo que ela convive, aquilo que ela sente, começa a acionar gatilhos que estavam guardadinhos lá dentro. E o que a dor no corpo faz? Qual é a vantagem? Aí pergunta assim, qual é o benefício que essa dor no corpo está te dando? Não ser tocada. É uma proteção. De novo, tá Não é por colhendo. nada que, Luizy, de 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. Coincidência? Tem Não, né? explicação. Tem explicação. E além dessas doenças, a gente tem visto um crescimento nos casos de problemas de saúde mental, né? Depressão, quantidade de gente com depressão, até o padre Fábio de Mello recentemente veio a público, né, contar para as pessoas que estava com depressão. E aí a gente
começa a refletir sobre isso e vê que a gente às vezes nem sabe o que está se passando no íntimo da pessoa, que a gente às vezes, pelas redes sociais ali, a gente não tem ideia, né, do que as pessoas estão passando. Esse advento das redes sociais aumentou, praticamente dobrou o número de transtornos mentais, assim. Outra coisa que é muito importante também, que tem estudos, inclusive, trazendo isso, taxa de suicídio. Principalmente nos jovens, né? Que é aquela alusão à vida perfeita que não existe, né? Que é só lá na internet. Gera uma dor muito grande, que é a frustração, que é o sentimento de fracasso. Fora o bullying, né? O cancelamento, que aí bate de novo naquelas feridas que você traz lá da infância, da adolescência. E a gente tá vendo muitos jovens, por exemplo, mais frágeis nas suas emoções. Um limiar de frustração muito pequeno. E eu vejo isso assim como uma pandemia mental. E que ninguém tá falando disso. Não se fala disso. Todo mundo ignorando, né? Mas tá lá. E a rede social é realmente um grande exemplo para nós, porque ali a gente está sempre precisando da validação do outro, né? A gente está sempre querendo saber o que o outro vai achar, e tem a questão das curtidas. E o meu post bombou ou não, e ninguém tá vendo. É uma questão emocional muito grande, né? Então, assim, como se libertar do julgamento do outro? Se a gente vive em esse meio, não dá para negar, né? A rede social, hoje em dia, a gente se conecta através dali. Então, como conseguir essa tão sonhada liberdade emocional vivendo nesse mundo que a gente vive hoje? Eu vejo que a chave dessa liberdade emocional da opinião do outro é a autenticidade. Quando você entender que você é único aqui, que você não veio para ser igual a ninguém, né? Que tem algo que só tu veio aprender aqui, tem algo que só você veio ensinar, tem um propósito teu. Você não tem que copiar ninguém. Tá errado, aliás. O errado é querer ser igual, né? Quando eu entendo que eu sou única aqui, não faz sentido nenhum eu me comparar com alguém. Não faz sentido nenhum eu me sentir menos que ninguém. Eu não vim para ser outra, né? E é o que acaba acontecendo, porque sempre a grama do vizinho é mais A verde. comparação, a competição, né? O sistema faz a gente acreditar que a gente tá aqui, né? Competindo. Mais forte sobrevive. Seria muito mais fácil a gente entendesse que o cooperar, né? Ele leva para resultados melhores. Mais tranquilidade, mais felicidade. Mais liberdade. Mais liberdade. Né? É realmente um grande desafio. Agora eu vou ter que te fazer uma pergunta que eu acho que vale $1 milhão, né? Que é a maior questão que nós temos. Afinal, é possível vencer esses traumas do passado? Como que se faz isso? Acho que o que todo mundo quer saber, né? Afinal, como é que se faz para vencer, superar, né? E ser uma pessoa realmente leve e livre? É possível. Dá para fazer, eu fiz. Não é tão simples, né? É um processo que vai exigir de você coragem. Porque é um caminho de volta. Um caminho de volta para você. E é só através do autoconhecimento que é possível fazer isso. Mas não é aquele autoconhecimento superficial. Sabe aquele do livro de autoajuda, da palestra do coach? Não, é o teu autoconhecimento. É o teu mergulho no teu inconsciente, nos teus traumas. É mapear as tuas dores, entender de onde elas vêm, ressignificá-las, reprogramar essa mente para que ela pare de te sabotar e passe a te ajudar de verdade. Dá para fazer, mas é um processo. É um processo que exige coragem, mas é libertador, é transformador e é lindo ao mesmo tempo. Como é que é lá no teu consultório, assim, como é que funciona esse processo de tratamento? Eu trabalho com um protocolo intensivo de autoconhecimento. Eu utilizo algumas ferramentas como a hipnose,
né? A regressão aos traumas, a desprogramação de crenças limitantes e a reprogramação mental, né? Então o paciente vem e ele passa por esse processo de forma intensa, mas é rápido, né? Hoje são 4 sessões, mais ou menos de 2 horas cada, e o processo acontece em 3 meses. Aquela parte mais profunda, ela acontece rápido e os resultados são rápidos. Mas conforme o tempo vai passando, vai ficando tão mais claro essa liberdade, né? O trazer de volta a autoestima, a autoimagem, a autossuficiência, que eu recebo muitos feedbacks depois, né? Depois de 6 meses, 8 meses, dizendo: meu Deus, agora que eu consigo enxergar, agora que eu consigo saber quem eu sou. E deve ser muito gratificante, né, para ti, enquanto profissional, poder auxiliar nessa jornada de autoconhecimento e receber esses feedbacks positivos de pessoas que conseguiram, né? É muito gratificante. Porque você pega tantas histórias de vida. Eu recebo muitas pessoas assim que já passaram por todos os tipos de tratamento, que passaram por anos de terapia tradicional, medicamento, né, psiquiatra, e já perderam a esperança. Já perderam a esperança. Muitas chegam ali dizendo: Vanessa, tu é minha última esperança. Se aqui não resolver, eu desisto. Já chegou pacientes, tem um que me marcou muito, que entrou lá e me olhou sério assim e me disse: eu preciso te dizer que antes de entrar aqui eu dei 3 voltas na quadra para decidir se eu realmente ia entrar ou ia lá na ponte do Guaíba resolver. Então, já peguei muitas pessoas pós-tentativa de suicídio, muitas pessoas com cartas prontas, sabe? Então, ver essa transformação delas e da vida familiar delas, né? Porque não envolve só uma vida, é a família inteira que tá sofrendo. São várias vidas. E aí, já que tu tocou nesse ponto da família, né, é importante também a gente trazer isso que tem a ver com a tua trajetória profissional, né? Essa tua escolha por essa área da saúde veio também com uma influência pessoal e familiar. Conta pra gente. Eu acho que sempre que a gente encontra o nosso propósito, tem uma história pessoal ali, né? E comigo não foi diferente. Eu já fui uma sobrevivente de traumas, eu já estive nesse lugar, eu já fui uma dependente emocional, eu já tive depressão, transtorno de pânico, ansiedade, eu vivi tudo isso. E desde muito pequena, né? Eu tenho um histórico de um pai alcoólatra, hoje não é mais, graças a Deus, mas com transtorno bipolar, com traços narcisistas, mãe independente emocional. Eu passei pela parentalização, que é quando os filhos trocam de papéis, né? Quando os filhos se tornam os cuidadores, ao invés de serem cuidados. Então eu comecei a estudar a mente e esses processos já aos meus 17 anos. Na primeira internação do meu pai, eu comecei a estudar a mente. Porque naquela época, né, mais de 20 anos atrás, os profissionais, eles não faziam questão de explicar para a família o que está acontecendo. Ah, tá internado ali, tomar medicação assim, assado e segue a vida. Eu não aceitava aqueles diagnósticos, sabe? Ah, teu pai tem depressão. Não, peraí, tem coisas que ele faz que não pode ser depressão, né? Tem mais ali, tem muito mais. Então, desde ali que eu estudo e vivencio isso e acompanho ele até hoje. Hoje tá muito melhor, graças a Deus. Ele tem as limitações dele, mas tá conseguindo ter uma vida equilibrada, né? Uma vida com qualidade, pelo menos. E passei por várias fases nesse processo de saúde, né? Eu me formei na área da saúde, fui para São Paulo, trabalhei com pesquisa clínica, trabalhei com oncologia, mas essa coisa da mente sempre mexeu comigo. Só que eu acho que foi assim, foi o meu processo, né? Foi o meu processo de despertar, de autoconhecimento, de transformação, de autocura, que fez com que eu tivesse realmente certeza do que eu quero levar isso.
E o mais Que eu- legal é que o que tu oferece hoje para os teus pacientes é o que tu realmente É o que eu vivenciou vivi. na pele. É Então, o que eu vivi, então eu digo, quando a pessoa chega pra mim, Vanessa, será que eu vou conseguir? Eu disse, tu vai conseguir, porque eu consegui. Eu tenho certeza absoluta que é possível, porque eu consigo. que legal. Isso deve ser realmente muito gratificante. E agora tu entra numa nova fase dessa trajetória, estava contando aqui em primeira mão pra gente, que são as mentorias, né? Tu explicou um pouquinho como é que funciona o teu processo de tratamento, mas conta pra gente o que que é essa nova etapa das mentorias, né? Qual é a ideia que tem por trás desse novo projeto? Depois de quase 5 anos trabalhando com esses protocolos, eu sinto que a pessoa vem, ela resolve aquilo, ela dá um reset assim no passado dela, ela tem um recomeço, né? Mas a vida é feita de desafios, né, Luiz? Ela vai seguir enfrentando novas situações, né? E eu sempre senti que eu tinha muito mais para entregar. Eu sempre senti que se ela tivesse todo o conhecimento de como a mente dela realmente funciona, como são esses mecanismos, sabe o porquê dos porquês? De saber reconhecer nela o que ela está sentindo, de onde vem, o que ela vai fazer com aquilo e também conseguir fazer a leitura do outro. Porque quando você conhece a tua mente, como ela funciona, automaticamente você consegue reconhecer no outro também. Então lá na frente, nunca mais você vai deixar que um trauma, que uma programação sabotadora entre na tua mente. A ideia da mentoria é justamente essa. De além da pessoa passar pelo processo de autoconhecimento dela, de regressão, reprogramação, tudo isso segue. Mas ela tem uma parte extra, que é acessar esse conhecimento. De hackear literalmente o funcionamento da mente. E assim, não só ela ter todas as ferramentas para nunca mais passar por isso, mas também ser sementinha para outras pessoas, né? A troca de A troca. informações, que é tão importante, tão Exato. valiosa. Exato. Ver que não tá sozinho, né? Que o Não outro tá também tá sozinho. passando por aquilo ali. E já tô recebendo, assim, muito feedback dos mentorados do quanto eles já estão sendo luz na vida de outras pessoas. Que como eles acabam atraindo pessoas que precisam de ajuda, e às vezes numa palavra, numa frase, porque eles já conseguem fazer a leitura do outro também, sabe? Já começa a despertar a possibilidade. Então, é levar isso de forma mais exponencial, né? E levar adiante, né, essa informação, esse conhecimento, Isso. essa troca, isso é muito legal. Então, muito bacana também ter essa nova oportunidade. Vanessa, infelizmente nosso tempo já está quase no finalzinho, então eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que têm essa relação mal resolvida com o passado, que daqui a pouco até começaram a se dar conta a partir de agora, nesse episódio, né? O que tu poderia dizer para essas pessoas que querem buscar uma vida mais leve, mais livre, né? Com maior independência? Primeiro, que é possível, né? Que eu acho que isso é o que mais passa na cabeça das pessoas de achar que, ai, tá, a vida é assim, né? Vamos seguir. Não é possível. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi, né? Se você não tá feliz com a tua vida, se você não tá feliz com quem você é ou você se tornou, é porque você não é essa pessoa, entende? Talvez você nem saiba ainda quem você é. E é preciso tirar todas essas cascas, essas armaduras para você conseguir se reconhecer. Então faça isso, porque a vida é aqui, ela é agora e ela tá passando. Não tem mais tempo. Olha para isso. O maior investimento que você faz na vida é em você. Esse é o propósito de estar aqui. É viver. E se você tá nesse lugar, você não tá vivendo. Você está sobrevivendo. É aquela frase clichê, a vida é uma só, mas é exatamente isso, né? Você tá aqui agora, experienciando esse lugar e tem tanta coisa boa para fazer. Por que ficar vivendo só as dores, só as limitações, só os medos? Só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E atitude, né? Tem que fazer. O tentar não é fazer. Tem que dar o primeiro passo. Muito Exato. legal. Tenho certeza que não só eu, mas muita gente aqui está aprendendo muito contigo hoje. E é importante a gente poder tocar nesse assunto que revela tantas coisas mal resolvidas dentro de nós mesmos, né? Então, muito obrigada por ter
compartilhado tanto conhecimento conosco. E vou te pedir também para deixar o teu arroba lá, a tua página no Instagram, para o pessoal poder acompanhar os teus conteúdos, porque eu sei também, já te sigo lá também, eu quero saber qual que é o arroba para mais pessoas possam acompanhar também, acessar essas informações tão boas. Perfeito, meu arroba é Vanessa Klockner, eu sei que não é um nomezinho fácil, mas vai estar ali, né, na descrição. Tá aqui ali, na tela também, ó. Arroba Vanessa Klockner, acho que é bem fácil, acho que é a única Klockner que tem lá. E Luísa, mais uma vez agradecer pela oportunidade, muito bom estar aqui e espero voltar. Com certeza, muito legal, muito obrigada pelo teu tempo, por ter doado tanto conhecimento conosco, foi muito bacana. Eu acho que a grande lição que a gente tira de tudo isso é que é possível sim vencer esses traumas, é possível ter uma vida mais leve, mais livre, mas é necessário dar o primeiro passo, então a gente tem que começar o quanto antes, tá certo? Então, vou te agradecer, né, por ter ficado conosco aqui até o final. Vou te convidar a mandar o teu comentário aqui embaixo para nos dizer como é que tem sido a tua experiência para vencer esses traumas. E era isso. Então, muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.